Okinawa, 1945. O batalhão recuou sob fogo japonês, deixando dezenas de feridos no topo do penhasco. Todos desceram. Menos um. E esse homem nunca havia tocado numa arma na vida. O homem sem arma. Ele nasceu em 1919, em Lynchburg, na Virgínia. Filho de um carpinteiro e de uma mulher profundamente religiosa, cresceu dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia desde que conseguia lembrar. A mãe ensinou os filhos que o sábado era sagrado, que a vida humana tinha um valor que nenhuma circunstância podia anular, e que os 10 mandamentos não eram sugestões. Eram regras absolutas. Pessoais. Na sala havia um quadro comprado pelo pai num leilão. Era uma ilustração dos 10 mandamentos. Ao lado do cesto, havia um desenho, Caim de pé, com o corpo do irmão Abel aos seus pés. O menino olhava para aquela imagem com frequência. E sempre voltava com a mesma pergunta. Como alguém podia fazer aquilo a um irmão? Com o tempo, aquela pergunta virou uma decisão. Silenciosa, sem cerimônia, mas definitiva. Cristo salva vidas. Ele queria ser como Cristo. Ia salvar vidas também. Não tirar. Houve um momento que fixou essa decisão de forma permanente. O pai bebia nos momentos difíceis. A depressão havia desgastado muita coisa naquela família, como havia feito com tantas outras. Numa tarde, ele entrou em confronto com um parente dentro de casa. Pegou um revólver. A mãe interveio. A polícia foi chamada. O menino escondeu o revólver. E disse para si mesmo que seria a última vez que tocaria numa arma. Não foi uma promessa feita em voz alta. Era uma certeza que havia se instalado nele de forma silenciosa e completa. O exército contra ele. Em abril de 1942, com a guerra já em andamento, ele se alistou voluntariamente. Poderia ter pedido isenção. Trabalhava num estaleiro em Newport News, numa função considerada essencial para o esforço de guerra. Mas queria fazer mais. Queria estar lá. Queria ser médico de combate. Salvar os que caíssem. Servir sem matar. O exército tinha outros planos. Foi designado para uma companhia de infantaria. Quando chegou ao treinamento em Fort Jackson, na Carolina do Sul, deixou claro desde o primeiro dia, não tocaria numa arma. Nunca. Por nenhuma razão. Os companheiros não entenderam. Chamaram de covarde, de fanático, de peso morto. Jogavam sapatos nele enquanto rezava à noite. Um soldado foi direto: se chegassem ao combate juntos, ele não voltaria vivo. Os oficiais também não entenderam. Tentaram de tudo para se livrar dele. Primeiro tentaram a expulsão por instabilidade mental, a chamada seção 8. Os psiquiatras o avaliaram e concluíram o óbvio: um homem com convicções religiosas firmes não é um homem instável. A tentativa fracassou. Depois, um capitão tentou forçar um fuzil nas suas mãos na frente de toda a tropa. Ameaçou corte marcial se ele não pegasse a arma. Ele deixou o fuzil cair no chão. Outro oficial interveio antes que a situação fosse adiante. Havia ainda o problema do sábado. Como adventista, ele não realizava atividades de rotina do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Pedia passe toda semana para ir à igreja. Os oficiais viam aquilo como mais uma forma de escapar do trabalho. Ele se oferecia para dobrar o turno no domingo. Ninguém queria ouvir. Em determinado momento, o pai interveio. Contatou o presidente da Comissão de Serviço de Guerra da Igreja em Washington, que por sua vez contatou o comandante do regimento. A situação foi resolvida sem julgamento formal. Ele havia sobrevivido a tudo que o exército tentou fazer para expulsá-lo. E ainda não havia tocado numa arma. Mas agora estava sendo enviado para a guerra.
Guam e Filipinas. Em março de 1944, embarcou com a Divisão de Infantaria 77 rumo ao Pacífico. Primeiro destino, Guam. Ali, os mesmos homens que haviam jogado sapatos nele no quartel descobriram o que ele era capaz de fazer numa batalha de verdade. Enquanto outros avançavam com fuzis, ele avançava com a bolsa de primeiros socorros. Corria em direção aos feridos quando todos os outros corriam em direção à cobertura. Chegava até soldados caídos sob fogo, tratava os ferimentos, arrastava os que não conseguiam se mover. O capitão que havia pedido pessoalmente a transferência dele para fora do batalhão começou a mudar de opinião. Disse depois que ele foi uma das pessoas mais corajosas que já havia visto. E que ter a própria vida salva por esse homem foi a maior ironia de tudo. Por suas ações em Guam, recebeu a primeira estrela de bronze. Depois vieram as Filipinas, a Ilha de Leyte. Mais combate, mais feridos, mais vezes correndo na direção errada para quem quisesse sobreviver. Segunda estrela de bronze. Foi em Leyte que contraiu a tuberculose. Não sabia ainda. O corpo carregava aquilo em silêncio enquanto ele continuava em campo. Em abril de 1945, a divisão recebeu a próxima ordem. Okinawa. O penhasco. Okinawa ficava a pouco mais de 500 quilômetros do território continental japonês. Era a última grande barreira antes de uma possível invasão. Os japoneses sabiam disso. Haviam passado anos transformando a ilha numa fortaleza. No sul da ilha havia um escarpamento de rocha de aproximadamente 120 metros de altura. Os soldados americanos chamavam de Axel Ridge. Os japoneses haviam escavado túneis por toda a extensão daquele penhasco. Construíram posições de metralhadora com campos de fogo sobrepostos. Conheciam cada metro do terreno. Estavam prontos para matar qualquer um que tentasse subir. Para chegar ao topo, era preciso escalar redes de carga presas na face da rocha. Ele foi um dos 3 soldados que voluntariamente subiram antes de todos para pendurar essas redes. Nos primeiros dias de maio de 1945, o batalhão subiu. O fogo japonês foi imediato e preciso. Metralhadoras varrendo o platô de múltiplas direções. Morteiros explodindo entre os homens. O terreno que parecia vazio estava cheio de posições escondidas. Soldados caíam antes de entender de onde vinha o tiro. A companhia avançou mesmo assim. Segurou posições no topo durante dias, recuou, subiu novamente. A cada tentativa, mais baixas. O fogo japonês não diminuía. Então veio o contra-ataque. Os japoneses saíram das posições com força total. A ordem americana foi imediata: retirada. 10 são agora. Quando todos desceram, menos de 1/3 dos homens conseguiu descer com as próprias pernas. O restante havia ficado no topo. Espalhados pelo platô, feridos, incapazes de se mover, sob fogo constante. Todos os soldados que ainda podiam se mover desceram as redes. Menos um. Ele havia ouvido a ordem. Entendeu o que ela significava. Mas havia feridos lá em cima que não conseguiriam descer sozinhos. E ele era o médico do batalhão. Disse depois: eu tinha esses homens lá em cima e não devia deixá-los. Eles eram meus companheiros, alguns tinham família, e eles confiavam em mim. Eu não me sentia no direito de colocar minha vida acima da deles. Ficou sozinho no platô, sob fogo japonês, sem arma, apenas com a bolsa de primeiros socorros e o que encontrasse ao redor. Os japoneses podiam aparecer a qualquer momento. Sabia disso. Começou a trabalhar. Mais um. O problema não era apenas chegar até os feridos. Era descer cada um deles por um penhasco de 120 metros enquanto continuava sob fogo.
Não tinha corda suficiente para fazer uma descida segura do jeito convencional. Então lembrou de um nó que havia aprendido anos antes, durante um trabalho de resgate de enchentes na Virgínia Ocidental. Nunca havia usado desde então. Amarrou o nó. Formou um sistema de suspensão com o que tinha disponível. E começou a descer o primeiro ferido pela face do penhasco, sozinho, controlando a corda com as próprias mãos. Cada descida bem-sucedida era seguida de uma oração curta. Senhor, deixe eu salvar mais um. E então voltava para buscar outro. Durante horas, fez isso repetidamente. Arrastava o ferido até a borda. Amarrava. Descia. Voltava. Os japoneses estavam em algum lugar naquele platô. Às vezes conseguia ouvir vozes. Continuou. Em determinado momento, um soldado japonês o teve na mira. Tentou disparar. A arma travou. Tentou de novo. Travou outra vez. Ele não sabia disso. Continuou trabalhando. 12 horas depois, quando desceu o último ferido, era o único que restava no platô. Desceu por último. O exército tentou contabilizar quantos homens havia resgatado naquele dia. Ele estimou 50. O oficial que o comandava queria acreditar 100. Chegaram a um meio-termo, 75. 75 homens descidos por uma corda, um por um único homem sem arma, durante 12 horas, sob fogo inimigo. Os dias seguintes. O penhasco ainda não havia sido tomado definitivamente. A batalha continuava. Nos dias seguintes, permaneceu em campo. Em 2 de maio, foi buscar um ferido a mais de 180 metros à frente das linhas americanas, sob fogo de fuzil e morteiro. Em 4 de maio, avançou por uma chuva de granadas até chegar a 8 metros de uma posição inimiga para tratar 4 soldados feridos, e fez 4 viagens separadas para evacuar cada um. Em 5 de maio, era sábado. O batalhão havia planejado o assalto final para retomar o penhasco definitivamente naquele dia. Mas ele era o único médico que restava na companhia. Sem ele, o comandante não queria avançar. Pediu tempo para ler a Bíblia antes de subir. O pedido subiu pela cadeia de comando. O assalto foi adiado. Quando terminou, avisou que estava pronto. Naquele sábado, o batalhão tomou o escarpamento de forma definitiva. A batalha por Okinawa continuava. Eles avançaram além do penhasco. E ele continuou junto. A granada. Na noite de 21 de maio, o batalhão avançava além do penhasco quando caminhou inadvertidamente em direção a uma posição japonesa. O combate foi imediato e próximo. Ele estava num buraco no chão com outros 2 soldados quando uma granada japonesa aterrissou ao lado deles. Viu a granada. Não havia tempo para jogá-la para longe. Jogou o pé esquerdo em direção a ela e abaixou a cabeça. A explosão o levantou do chão. Quando voltou a si, sabia que as pernas estavam feridas. 17 estilhaços espalhados pelas pernas e pelo quadril. Tratou as próprias feridas da melhor forma que conseguiu. Esperou. 5 horas depois, os maqueiros chegaram. Começaram a carregá-lo numa maca para fora da zona de combate. Durante o trajeto, sob um ataque de tanques japoneses, viu outro soldado no chão com ferimentos mais graves do que os seus. Saiu da maca. Disse aos maqueiros para levarem o outro primeiro. Esperou sozinho. Quando os maqueiros voltaram, um atirador japonês atingiu seu braço esquerdo. O osso fraturou. Ele amarrou o cabo de um fuzil no braço como tala. E rastejou os 270 metros restantes até o posto de saúde. Foi evacuado para o navio-hospital. Suas ações em campo haviam terminado. A medalha.
A guerra terminou em agosto de 1945. O Japão se rendeu. Em 12 de outubro de 1945, no gramado da Casa Branca, o presidente Harry Truman leu em voz alta a citação da Medalha de Honra do Congresso. Quando terminou, segurou a mão do soldado com firmeza e disse: "Tenho orgulho de você. Você realmente merece isso. Considero isso uma honra maior do que ser presidente." Era a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos. E pela primeira vez na história, estava sendo entregue a um objetor de consciência. O mesmo homem que o exército havia tentado expulsar por instabilidade mental. O mesmo que havia deixado um fuzil cair no chão na frente de toda a tropa. O mesmo que havia pedido passe toda semana para ir à igreja no sábado. Esse homem, durante a cerimônia, percebeu que havia perdido alguma coisa. A Bíblia que carregava no bolso desde que havia saído de casa, a mesma que a mulher lhe havia dado antes de embarcar, havia sumido quando foi ferido no campo. Os soldados da companhia souberam disso. Voltaram ao campo de batalha para procurar. Encontraram. A história por trás da história. O homem que sobreviveu a tudo isso se chamava Desmond Thomas Dus. Nasceu em Lynchburg, na Virgínia, em 7 de fevereiro de 1919. Morreu em 23 de março de 2006, aos 87 anos, em Piedmont, no Alabama. Depois da guerra, o corpo cobrou o que havia custado. A tuberculose contraída nas Filipinas avançou. Os médicos removeram um pulmão e 5 costelas. Ele passou a maior parte dos 6 anos seguintes em hospitais. Foi dispensado do serviço com 90% de incapacidade. As sequelas de Okinawa tornaram impossível retomar o trabalho de carpintaria que havia feito antes da guerra. Com o tempo, a mulher obteve o diploma de enfermagem e passou a trabalhar em período integral para sustentar a família. Ele comprou um pequeno terreno em Heisenfall, na Geórgia. Cultivavam o próprio alimento. Criaram o filho juntos. Em 1976, uma dose excessiva de antibióticos deixou Desmond completamente surdo. Viveu em silêncio por mais de 12 anos. Em 1988, recebeu um implante coclear e recuperou parte da audição. A mulher morreu em novembro de 1991, num acidente de carro. Desmond casou-se novamente em 1993. Nunca reclamou. Nunca pediu reconhecimento. Quando perguntado por que nunca havia comprometido suas convicções nem uma única vez, mesmo quando o exército inteiro pressionava para que o fizesse, respondeu com simplicidade: "Se você compromete uma vez, pode comprometer de novo." Desmond Dus foi o primeiro e único objetor de consciência a receber a Medalha de Honra durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1962, no centenário da condecoração, os outros recipientes escolheram Desmond para representá-los numa cerimônia na Casa Branca. Em 2016, Hollywood contou sua história no filme Hacksaw Ridge, dirigido por Mel Gibson, com 6 indicações ao Oscar. Desmond não viveu para ver o lançamento. Havia morrido 10 anos antes, num hospital em Piedmont, com dificuldade para respirar. O único pulmão que restava havia finalmente cedido. Se esse tipo de história faz sentido para você, há outras experiências reais como essa aqui no canal. A próxima já está disponível.